serenando nossa mente, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre, ao nosso Pai Maior. Agradecer a Ele por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, ó Pai. Te pedimos força para que possamos continuar nessa caminhada, sempre na busca do melhoramento íntimo. Te pedimos a proteção, o amparo, aliviando um pouco essas pessoas que entraram água em suas casas, que elas possam ter coragem de recomeçar e que possamos sair daqui hoje com mais fé, com mais coragem. Muito obrigado. Que o seu Delcídio hoje também possa ser bem intuído, inspirado pelos seus guias, por toda a espiritualidade trabalhadora dessa casa. Que a Marise faça uma boa leitura, que ela possa ser esclarecedora, que nós estejamos receptivos a todo esse conhecimento. Muito obrigado e que assim seja. O acreditar tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável, uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer, o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira ao seu favor, colocando-a ao serviço da humanidade. Você quem escreve a história de sua vida. Ao optar pelas atitudes construtivas, você cresce como ser humano e filho direto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. É humano e natural viver aflições, só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. Sem esforço não existe vitória. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Pablo Neruda. Vou dar uma arrumadinha aqui. Então, o Pablo Neruda é talvez o maior poeta da língua castelhana. Ele é chileno, viveu no começo do século passado. Fé inabalável, tu leu aí, é uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Coragem que nasce da fé. Para a doutrina espírita, nós temos um conceito um pouquinho diferente de fé inabalável. No Evangelho, capítulo 19, Allan Kardec escreve o seguinte: fé inabalável é aquela que é capaz de resistir a um confronto face a face com a razão em qualquer época da humanidade. Por que face a face com a razão? Porque na razão está a lógica, está o racional. E se nós tivermos uma fé fundamentada na razão, justificada pela lógica, é uma fé verdadeira, uma fé inabalável. Existem outros tipos de fé, por exemplo, tem crendice, tem fé cega. A fé da doutrina espírita
Por isso que é uma fé raciocinada. Ela é baseada na razão. Crendice, todos vocês sabem, né? Madame Jurema traz seu namorado de volta em 3 dias. Escreve o nome do rapaz no papel, coloca na sola do sapato, dentro do sapato, do lado esquerdo e pisa firme. Que é porque o lado esquerdo é do coração. Em 3 dias ele volta. Será? Ou então, perdeu alguma coisa. Faz uma promessa para São Longuinho. Se achar, promete que vai dar 3 pulinhos e 3 gritinhos. Com uma promessa dessa, ele vai ajudar, não vai? Então tá, então isso são crendices. São coisas que não são fundamentadas em nada e que as pessoas acreditam que se quiserem. Fé cega. Por exemplo, dogmas das religiões. Você tem que acreditar. Não é justificado de maneira nenhuma, não é comprovado, mas se você quiser pertencer àquela religião que tem o dogma, você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não é fiel, é infiel, é herege. E não é aceito naquela religião. A doutrina espírita não tem dogmas. Bom, as nossas crenças, as coisas que nós acreditamos, que nós recebemos desde criança, dos nossos ancestrais, professores, da cultura, da comunidade onde a gente vive, elas formam um sistema. Nós vamos formando um sistema de coisas que nós acreditamos, um conjunto. E esse conjunto de crenças, de certa forma, ele nos aprisiona. Ele faz com que agimos dentro deles. É ruim ou bom, depende das crenças. É por isso que é interessante, de vez em quando, criticar, analisar, justificar as crenças. Perguntar por que eu acredito nisso. Se nós não justificamos as nossas crenças, se nós não criticamos, não analisamos, estamos sujeitos a ficar prisioneiro de crenças que não têm fundamento, que não têm justificativa. E se nós pensarmos, por exemplo, que as nossas crenças são verdades absolutas, que não pode ser questionada, nós estamos mais preparados para ser deuses do que seres humanos, porque só Deus é dono da verdade absoluta. E existe, se nós, quanto a esse aspecto, muitos deuses na sociedade, talvez mais do que seres humanos. Se nós não lapidamos o que cremos, se nós não criticamos o que cremos, nós estaremos sujeitos a nos tornarmos escravos das nossas verdades. E se elas forem doentias, nós seremos pessoas doentes. Existem muitas pessoas doentes porque acreditam em coisas que não deveriam acreditar. E o que é criticar nossas crenças? É perguntar por quê. Por exemplo, vocês acreditam em reencarnação? Quem acredita? Todo mundo. Por quê? Sabe por quê? Se a gente sabe por quê, é conhecimento. Nós vamos falar isso mais adiante. Se nós não sabemos por quê, é só uma crença. E para saber e para dizer por quê é preciso justificar, é preciso ter uma razão lógica, uma razão aceitável para todos. Por exemplo, eu acredito em reencarnação porque o palestrante falou, porque alguém falou, porque os espíritas dizem. Não serve. Isso não é fé inabalável, não está fundamentada na razão, não vem da lógica. Eu acredito em reencarnação porque existe uma série de estudos, milhares de estudos que comprovam que as pessoas reencarnaram. Aí é conhecimento, porque está justificado.
O Sócrates que falava isso. Ele dizia que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Justificar significa isso, saber por quê. Perguntar por quê e responder por quê exatamente. Então nós vamos falar hoje, isso é só uma introdução para a nossa palestra, nós vamos falar hoje sobre a coragem que nasce na fé. Mas a fé em quem? Em quê? É preciso que o objeto da nossa fé tenha força para que nós tiremos força da nossa fé. E a primeira fonte de fé que eu gostaria de comentar com você é a maior, Deus. Mas todos não acreditam em Deus, já para que nós vamos falar de Deus então? Nós vamos falar de Deus porque nem todos nós temos o mesmo entendimento do que seja Deus. Quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eu ia no catecismo. Daí a catequista disse assim, olha, é o seguinte, Deus castiga. Se vocês fizerem coisa errada, tudo que eu estou ensinando aqui, vocês têm que fazer, porque Deus castiga. E Deus vê tudo e sabe tudo. E depois ela mostrou a imagem de Deus. Era um senhor idoso, de sandália, barba branca, homem, sentado em cima de uma nuvem olhando para baixo. E a fisionomia dele era muito carregada, muito severa, franzida. Se ela tinha a intenção de que eu ficasse com medo, ela conseguiu. A intenção dela era essa. Então, essa foi a primeira ideia que eu tive de Deus, que não foi muito tranquila. Mais tarde, nós morávamos numa cidade chamada Três Barras. E tinha em Canoinhas, uma cidade vizinha, tinha uma senhora chamada Dona Laura. Dona Laura, ela tinha uma mediunidade assim, muito grande. E ela mal não sabia ler e escrever, mas ela dava conselho para as pessoas de uma sabedoria incomum. E muitas pessoas dessa cidade, de outra cidade, iam lá pedir conselhos para Dona Laura. Um dia a Dona Laura deu para minha mulher, que ia lá também pedir conselho, um livro. Ela disse para ele, você tem que ler esse livro. Daí, como eu queria saber o que ela andava lendo, fui ver o livro dos Espíritos. E lá no livro dos Espíritos estava escrito no começo, primeira questão, quem é Deus? Opa, agora eu vou desfazer meu medo de Deus. Daí, para minha decepção, estava escrito, vossa capacidade de entendimento não é suficiente para saber o que é Deus. Tá. Mas Allan Kardec não desistia. Se não dá para saber quem é Deus, dá para saber o que é. Então ele perguntou sobre os atributos divinos. Daí tem lá, único, eterno, todo-poderoso, inteligência suprema, criador de todas as coisas, infinito amor, infinita paz, infinita sabedoria, perfeita justiça, misericórdia, e aquela série toda de atributos divinos, todos bons que estava lá. Opa, Deus é tudo de bom. Desse tempo em diante eu passei a deixar de fazer orações, como é que a gente diz, ritualísticas, Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso, e passei a procurar me harmonizar com Deus, entrar em sintonia, ficar quietinho, meditar, pensar em Deus, sentir a presença de Deus. Passei, e por incrível que pareça, passei a me sentir muito melhor. Parece que aquele vazio que tinha, aquela falta de alguma coisa, aquela insegurança, aquela falta de paz, acabou. Bom, então, só com essas qualidades que o Livro dos Espíritos relaciona, eu creio que é suficiente para nós termos fé inabalável em Deus e receber dele a força que nasce na fé. A segunda fonte de fé que eu gostaria de analisar com vocês é aquele
que os poetas mais modernos, por exemplo, Og Mandino, chama o príncipe dos poetas divinos. Quem seria o príncipe dos poetas divinos? Jesus. Jesus nos é apresentado, muitas vezes, como fraco, pobre, vítima e morreu como um malfeitor entre dois ladrões. Mas será? Então vamos ver. Será que era fraco? Ele, durante os 3 anos de pregação, ele se aplicou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus. E os fariseus se tornaram inimigos implacáveis. E eles eram a religião oficial da época. E eles criavam situações, pegadinhas para fazê-lo perecer de todas as formas. Mas ele desconcertou a todos os que tentaram confundi-lo publicamente. No popular, saíram com o rabo no meio das pernas. Era fraco. Quando invadiram o templo, transformaram o templo de Jerusalém no mercado e começaram a vender coisas, o que ele fez? Pegou o chicote, desceu a lenha, virou as mesas. Era fraco? Alguém enfrentou alguma coisa? Não era fraco. Tem aquela passagem que diz assim: se te bater numa face, dê a outra. Agora vejam uma coisa, isso não condiz com nada do que Jesus fez. Isso se vocês analisarem, é completamente diferente de tudo que ele fez. Ele não gostava de apanhar. Tem um ex-padre chamado Humberto Roden, que ele traduziu a Bíblia do grego. Tem um irmão nosso chamado Severino Celestino, que esteve no Fore Blue, que é uma das maiores autoridades em estudo da Bíblia atualmente. Ele disse que não foi isso. Eles dizem que não foi isso. Se alguém te bater numa face, mostra uma outra face. Mostra se a pessoa é um espírito primitivo, ainda ignorante, simples. O remédio para ele não é puni-lo, é educá-lo, é esclarecer para ele que bater na face dos outros não leva a lugar nenhum. Não é isso que vai fazer a humanidade crescer e se tornar melhor. Então, mostra outra face. Mostra que existe uma maneira muito melhor de viver do que isso. Segundo essas autoridades, é isso que está escrito. Mas, você veja bem, Jesus falava aramaico. Não escreveu nada, quem escreveram sobre ele, em grego. Depois foi traduzido para o latim. Depois traduzido para a língua de cada país português. A pessoa pega um trecho, parágrafo, lê, vê o que entende e traduz. Como vocês acham que isso chegou até nós? Depois de tantas traduções? Então, eu sou muito mais propenso a acreditar naquilo que Humberto Roden coloca e o Severino Celestino. Era pobre? Uma pessoa que onde chega, todo mundo briga para colocar tudo que tem à disposição dele para se sentir bem. Precisa de ter bens materiais, posse de coisas. Para quê? Atrapalhar na missão dele, se ele tivesse isso. Se ele não tinha nada no nome dele, é porque não queria mesmo. Era vítima. A gente vê Jesus pregado na cruz, todo ensanguentado. Mas olha só, ele frequentava banquetes, festas. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Ele era alegre. Numa festa de casamento do judeu, porque ele não queria que acabasse a festa, queria que as pessoas dançassem. E festa de judeu, casamento judeu dura 5 dias, não é pouco não. Dizem até, extraoficialmente, eu soube que a Ivete Sangalo estava nessa festa. Inclusive foi de lá que ela trouxe a ideia para aquela música. Poeira, levantou poeira. Pode ter sido, né? Imagina. E diz que Jesus estava com o pezinho lá, ó, também, junto com a dança. Então não tinha nada de triste, nada de vítima, nada de sofredor, pelo contrário. E o que ele disse para nós?
Vim para que tenham vida e que tenham abundância. E o reino do céu está dentro de vós. A gente chora e lamenta a figura de Jesus. Muitas religiões fazem isso. Mas será que se a gente reconhecesse, respeitasse, procurasse fazer aquilo que ele pediu para fazer, ele não ficaria muito mais satisfeito? Então, acho que Jesus é uma fonte muito forte de fé, de coragem, de fé, que podemos ter fé inabalável e tirar muita coragem disso. Terceira fonte, doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma filosofia com base científica e consequências morais e éticas. Tem gente que diz que são consequências religiosas. O que eu li é que no começo era assim mesmo, era consequências religiosas. Mas depois, os espíritos que orientavam Allan Kardec pediram para ele mudar para consequências morais e éticas, porque religião vinha com uma carga de rejeição muito grande por causa de crimes cometidos na Idade Média, muitas injustiças. Então, foi colocado assim: filosofia com base científica e consequências morais e éticas. O que é filosofia? Significa literalmente amor ao saber. E o que é saber? Saber é conhecimento. E o que é conhecimento? Aquilo que nós falamos antes: crenças verdadeiras e justificadas. E como é que justifica? Pergunto por quê. Se tiver uma resposta lógica, coerente, aceitável, é conhecimento. Senão, é só uma crença. Então, isso então é filosofia. Filosofia. Deixa eu ver como é que é. Com base científica, desculpa. Por que é base científica? Porque foi desenvolvido com método científico. Allan Kardec pegava as questões que ele colocou no Livro dos Espíritos e distribuía para diversos médiuns. E ele só aproveitava aquelas que coincidiam as respostas. E isso é método científico, repetição de experimento. É assim que se constrói a ciência, que se comprovam as verdades. O que é moral? É mais fácil explicar com um exemplo. As mulheres no Brasil na praia, com biquíni, traje mínimo, elas são indignas e merecem ser desrespeitadas por isso? Não, porque para a nossa moral, exceto algumas religiões mais fundamentalistas, não tem nada de mal usar biquíni na praia. Um homem no Brasil com uma mulher e 4 amantes, como é que fica? É moral? Não. 2 já é bígamo, já é crime. Vamos viajar um pouquinho. Irã. Uma mulher na praia de biquíni no Irã, um país muçulmano. Se ela for estuprada, não vai acontecer nada com os estupradores, porque ela está pedindo para ser estuprada, segundo a cultura deles. Um homem no Irã com 5 mulheres. Normal. Desde que nenhuma delas passe necessidade, desde que ele mantenha assim com conforto. Então, resumindo, moral depende do lugar, da época, das pessoas, da cultura, não é igual para todo mundo. Ética. Ética é outra coisa, é uma área da filosofia. Por exemplo, o que é ética? Para saber se é ético ou não, nós precisamos fazer perguntar por quê. Porque a lógica é que determina se é ético ou não. Então vamos ver o seguinte: é aceitável
que o homem... Não, primeiro vamos fazer assim. O homem pode errar quando, nas suas atitudes, ou quando julga, ou quando fala alguma coisa. Nós estamos sujeitos a erros ou não? A lógica, ela sempre pergunta, sim ou não? Estamos, né? Somos falíveis. Se o homem pode errar quando ele julga alguém, a justiça quando julga alguém, ela tem o direito de aplicar pena que não pode ser revertida se ele estiver errado? Do ponto de vista da justiça, não, porque se aplicar uma pena que não pode ser revertida e ele errou, a pessoa não tem mais conserto, a coisa não tem mais conserto. Pena de morte é ético? Não. Pode ser moral, porque é aceito naquele lugar por aquelas pessoas naquela época, mas não é ético, porque não pode ser revertido se o homem cometeu um crime. Vocês acham que isso não existe? Nos Estados Unidos tem mais de 30 casos comprovados de condenados à morte que eram inocentes. Depois que passaram a fazer o exame de DNA, pega o material da pessoa, examina, comprova que não era ele. Mas tinha 10 testemunhas, todo mundo viu. Não interessa, era alguém muito parecido, mas não era ele. Então, não é ético. Então, essa que é a diferença de moral e ética. Ética, então, é um ramo da filosofia. Então, isso posto, eu entendo que a doutrina espírita é uma fonte de fé da qual podemos tirar muita coragem. E a quarta fonte, eu vou, antes de passar um videozinho aqui para vocês, interessante, depois nós vamos ver. Tem uma quarta fonte que eu vou analisar, não são só essas quatro eu escolhi o meu gosto, mas existem outras fontes de fé, lógico. Demora um pouquinho, isso aqui sempre demora um pouquinho. Tem mais umas coisas para fazer. Tem que tirar aqui. Opa. Tirar aqui. Foi assim que o Luiz me ensinou. Tirar aqui. Tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente, e ouça dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Você não pode perceber até
Viva intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcias. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas também seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Faça tudo para ser feliz. Você é do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. Você é do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. Você é do universo, irmão das estrelas e árvores. Então, somos filhos do universo, irmãos das estrelas e das árvores, merecemos estar aqui, merecemos ter uma vida plena, feliz. Não viemos para sofrer muito, fazer muito sacrifício, para passar privações e depois, quem sabe, ter merecimento no céu. Não é assim. Jesus disse: vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. E o reino do céu está dentro de vós. Como é que é o reino do céu? O reino do céu é nós abrirmos mão daquilo que nos prejudica, que nos faz mal, e enchermos o nosso ser, a nossa consciência com as virtudes: amor, gratidão, generosidade, altruísmo, todas as coisas que nos tornam mais dignos, mais próximos de Deus. Bom, fé inabalável, então, em nós mesmos é a outra fonte de fé, de coragem. É outra fonte de coragem. Fé inabalável em nós mesmos nos permite sonhar. Sonhar e ter esperança que as coisas vão ficar melhores, que tudo vai melhorar, que vamos evoluir espiritualmente. William Shakespeare, há 450 anos atrás, mais ou menos, a respeito de sonhos, ele falou o seguinte:
Nunca diga para uma criança que sonhos são bobagens. Isso afetaria seriamente sua autoestima e seria uma lástima se ela acreditasse nisso. E sonhar significa, então, ter esperança. E os sonhos não são desejos. Os desejos se desfazem no calor da batalha da segunda-feira. Os sonhos, eles são projetos de vida. Duram a vida toda. E para as crianças, eu gostaria de dizer que o que vocês vão fazer na vida nunca será maior do que os vossos sonhos. Não sonhe pequenininho, sonhe grande. Por isso. E dizer para vocês também que não tenho medo de sonhar. E se sonhar e colocar em prática, em andamento, não tem medo de falhar. E se falhar, não tem medo de chorar. E se chorar, reúne tudo que sobrou em termos de recursos e aprendizado, começa de novo, em outras bases. Eu vou abrir mão da minha oração final para botar uma oração daqui, tá bom? Porque o tempo está esgotando ali. E eu tenho uma oração daqui que eu quero colocar, que é muito bonita. Não quer por quê? Agora vai.
Obrigada, seu Delcídio. Eu gostaria de avisar os trabalhadores que quinta-feira não vai ter estudo. Nós vamos deixar para começar dia 15. E o livro, Quem Sou Eu, Quem é Você?